Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos muito bem, todos com muita saúde. Vamos para mais uma aula preparatória para o Enem. Bom, hoje o assunto é passive voice, que é a voz passiva em inglês, tá bom? O passive voice é uma construção frasal onde o sujeito ele é passivo, ou seja, ele é quem recebe a ação, tá? É um sujeito paciente, que a gente chama, é o sujeito que recebe a ação e não o que pratica, né? Em vez de praticar, ele é o que recebe a ação. Por isso, ele não é enfatizado, tá? Vou dar um exemplo para vocês, então. The dog was adopted, tá? Então, o cachorro foi adotado. O objeto da frase, no caso, the dog, que é o cachorro, ele sofre a ação de ser adotado, tá? Então, the dog was adopted. Então, o cachorro foi adotado. Was adopted é a ação que o cachorro sofreu. Ser adotado, foi adotado. Ok? O passive voice, ele é formado pela seguinte estrutura. Objeto, verbo to be, past participle do verbo principal e o complemento da frase. Hoje nós vamos também utilizar muitos tempos verbais, que nós tivemos algumas aulas sobre eles, se eu não me engano, foram 3 aulas sobre os tempos verbais. Por quê? Porque o passive voice, ele pode, essa estrutura, né, ele muda de acordo com o tempo verbal que nós empregamos na frase. E o que muda nessa composição, nessa formação do passive voice? O verbo to be, tá? Ele varia, ele flexiona de acordo com o tempo verbal que nós empregamos na frase, tá? Então vamos aos exemplos. Passive voice com present simple, tá? Que é o presente simples. Também nós tivemos uma aula específica sobre present simple, sobre present continuous, past simple, sobre todos os tempos verbais nós falamos especificamente, tá? Deem uma olhadinha aí no canal caso vocês tenham alguma dúvida. Então, passive voice com present simple. A estrutura é objeto, am, is ou are, que é o verbo to be no presente, o past participle do verbo principal, também falamos um pouquinho sobre past participle, e o complemento da frase, tá? Aí eu vou falar pra vocês a forma afirmativa, a forma interrogativa, a forma afirmativa, negativa e a interrogativa. Ok? Vamos começar com a afirmativa. Eu tô seguindo o roteirinho que vocês também vão receber em forma de apostila, tá? Afirmativa. Affirmative form. The dog is washed by the girl. Então, o cachorro é lavado pela garota. O cachorro é o objeto que sofre a ação de ser lavado pela garota. Pela garota é o complemento da frase, tá? A forma negativa. The dog isn't washed by the girl. Então, o cachorro não é lavado pela garota. Ele não está sofrendo aquela ação de ser lavado, ok? E a forma interrogativa, como todo o que a gente aprendeu lá no início com o verbo to be, todas as vezes que nós temos o verbo to be numa frase, como formos perguntar, o verbo to be vem no início. Então, is the dog washed by the girl? Então, o cachorro é lavado pela garota, ok? Ele sofre essa ação de ser lavado pela garota, tá? Então, este é o passive voice com present simple. Agora, é o passive voice com present continuous, que é o presente contínuo, aquele que a gente usa quando está falando sobre algo em andamento, algo que está acontecendo. Então, a formação é objeto, am, being, is, being ou are being. Lembrando, am a gente utiliza para I, is a gente utiliza para he, she, it, singular, e are a gente utiliza para you, we, they, ok? Também falamos sobre isso lá na nossa aula sobre pronomes, depois também na aula de tempos verbais com o verbo to be. O you, ele vai sempre ser conjugado no plural em inglês. Não tem you is, mesmo que eu esteja falando de uma pessoa só. Sempre vai ser you are, como se fosse vocês são. Nunca a gente vai ter essa formação, né? You is. É errado em inglês. A gente só fala you are. Tanto para você é ou você está, ou vocês são, vocês estão.
ok? O you pode ser tanto singular ou plural, depende do contexto da frase. Então, o objeto, o passive voice com present continuous, objeto, mais am, being, is being, are being, mais o past participle do verbo principal, mais o complemento, tá? Então, vamos aos exemplos. Affirmative form. The dog is being washed by the girl. Então, o cachorro está sendo lavado pela garota. Negative form. The dog isn't being washed by the girl. Então, o cachorro não está sendo lavado pela garota. Forma interrogativa, novamente, verbo to be vem no início. Is the dog being washed by the girl? Ok? Agora, esse foi o passive voice com present continuous. Agora nós vamos para o passive voice com present perfect, que é o presente perfeito, tá? Como que a gente forma essa estrutura? Objeto, has been ou have been, lembrando, has eu utilizo para he, she, it, singular, ok? E o have eu utilizo para I, you, we, they. O único singular é o I e depois todas as pessoas no plural. You, we, they. I, you, we, they have, he, she, it, has. Ok? Então, objeto mais has been or have been mais past participle do verbo principal e o complemento da frase. Então, vamos aos exemplos. Affirmative form. The dog has been washed by the girl. Então, o cachorro tem sido lavado pela garota. Por que a gente utilizou has been? Porque eu estou falando de um cachorro, ou seja, it. É uma pessoa no singular, tá? Então, a conjugação é has. Então, the dog has been washed by the girl. O cachorro tem sido lavado pela garota. Se eu me referisse ao plural, cachorros, the dogs have been washed by the girl. Eu mudo de has para have, porque vira plural, mais de um cachorro. Plural eu uso have, ok? Forma negativa. The dog hasn't been washed by the girl. Então, o cachorro não tem sido lavado pela garota. E a forma interrogativa também, o verbo has ou have viram auxiliar e vão no início da frase para a pergunta. Has the dog been washed by the girl? Então, o cachorro tem sido lavado pela garota? E esse foi o passive voice empregado com o present perfect. Agora nós vamos para o passive voice com o past simple, ou simple past. Como é a formação, né? Então, a gente utiliza objeto, o verbo to be no passado, que pode ser was ou were. Was a gente utiliza para I, he, she, it. E were a gente utiliza para you, we, they. Ok? Então, objeto was ou were, mais o past participle do verbo principal, mais o complemento da frase, tá? Então, a forma afirmativa. The dog was washed by the girl. Então, o cachorro foi lavado pela garota, passado. Was washed by the girl. Ele sofre a ação de ter sido lavado pela garota, ok? Negative form. The dog wasn't washed by the girl. Então, o cachorro não foi lavado pela garota, ok? Interrogative form. Was the dog washed by the girl? Então, o cachorro foi lavado pela garota, ok? Lembrando, na forma interrogativa, o verbo auxiliar vem no início para fazer a pergunta, tá? E seja ele o verbo to be ou qualquer outro tipo de verbo auxiliar. Passive voice com past continuous agora. Um passado contínuo em andamento, que estava em andamento no momento da fala. Então, como é a formação? Objeto, was, been, were, been. Lembrando, was, I, he, she, it. Were, you e they, ok? Então, objeto, was, been ou were, been, mais past participle do verbo principal, mais o complemento da frase. A forma afirmativa. The dog was being washed by the girl. Então, o cachorro estava sendo lavado pela garota.
Negative form. The dog wasn't being washed by the girl. Então, o cachorro não estava sendo lavado pela garota. Interrogative form. Was the dog being washed by the girl? O cachorro estava sendo lavado pela garota, ok? Agora nós vamos falar sobre o passive voice com o past perfect, tá? Então, objeto mais had been mais past participle do verbo principal e complemento da frase, ok? Então, past perfect é o passado perfeito. Affirmative form. The dog had been washed by the girl. Então, o cachorro tinha sido lavado pela garota. The dog had been washed by the girl. Negative form. The dog hadn't been washed by the girl. O cachorro não tinha sido lavado pela garota. Interrogative form. Had the dog been washed by the girl? Então, o verbo auxiliar vem no início da frase pra gente fazer a pergunta, ok? E este foi o passive voice com past perfect. Vamos à forma do futuro agora, começando com simple future, ok? Que é o passive voice com simple future. Então, a estrutura. Objeto, will, be, lembrando, né, daquela aula que a gente teve de tempos verbais futuros. Will é o verbo auxiliar do futuro, então ele vai vir em conjunto com o verbo to be. Will be. E ele não varia para pronomes, não varia em nenhuma pessoa. Sempre will be. I will be, he will be, they will be, tá? Objeto, will be, past participle do verbo principal, mais o complemento da frase, tá? Então, a forma afirmativa, affirmative form. The dog will be washed by the girl. Então, o cachorro será lavado pela garota. Negative form. The dog won't, ok? Won't be washed by the girl. Então, o cachorro não será lavado pela garota. Interrogative form. Will the dog be washed by the girl? O cachorro será lavado pela garota? Tá? E aí, o verbo auxiliar vem no início da frase, ok? E este foi o simple future. Agora, com o future perfect, tá? Que é o futuro perfeito. A gente utiliza na formação o objeto, que vai sofrer a ação, will have been, ok? E o past participle do verbo com o complemento também. Neste caso, a gente também não muda o verbo to be da frase para nenhuma das pessoas. Por quê? Porque a gente está usando o auxiliar will. Toda vez que a gente utiliza will, ele fica igual para todas as pessoas. I, you, we, they, he, she, it, não muda. Então, will have been para todas as pessoas, tá? Vamos aos exemplos, então. Affirmative form. By next week, the dog will have been washed by the girl. Então, por volta da próxima semana, o cachorro terá sido lavado pela garota. Negative form. By next week, the dog won't have been washed by the girl. Então, por volta da próxima semana, o cachorro não terá sido lavado pela garota, tá? Interrogative form, né? O verbo auxiliar vem pro início da frase para formar a pergunta. Então, will the dog have been washed by the girl next week? Or by next week by the girl? Então, por volta da próxima semana, o cachorro terá sido lavado pela garota, ok? E esse foi o passive voice com o future perfect. Nós temos também em inglês alguns modal verbs, que são conhecidos como verbos modais. Estes verbos, eu coloquei aqui os principais modal verbs para vocês, que são will, que a gente utiliza como auxiliar do futuro, would, can, could, must, should, may, might e ought to, ok? Bom, os modal verbs, eles na verdade são verbos auxiliares, ou seja, eles complementam ou alteram, modificam o sentido da frase junto ao verbo principal. Então, eles estão sempre ligados a um verbo principal, tá? Eles são verbos auxiliares, são os modal verbs, né? Os verbos modais, eles são auxiliares, eles auxiliam um verbo principal e eles são muito utilizados na língua inglesa, tá bom?
Vou dar só um exemplozinho para vocês. O can, por exemplo, junto ao verbo principal, ele pode significar pode, poder, conseguir. O could, poderia, podia, conseguia, tá? Os dois expressando permissão, habilidade, possibilidade. O should expressa o dever, deveria, tá? Conselho, recomendação, sugestão. O would, ele é o gostaria, expressa pedido, desejo. O may, pode, poderia, expressa também pedido, possibilidade de permissão. O might, pode, poderia, ele expressa também possibilidade. A gente tem o must, que é o deve, você deve, tá? Então, obrigação, proibição, tá? Shall, que é também deve, tá? Expressa um pouco mais leve, digamos assim. Ele expressa um convite, uma sugestão, ou também uma ação futura quando a gente está usando no inglês britânico, tá? Shall we, então a gente deve ir, a gente pode ir, tá? Will, que é o auxiliar que a gente utiliza no futuro, então ele expressa uma ação futura. E o although, que precisa, ou pode ser precisa ou deveria, tá? Conselho. E estes são os modal verbs que eu deixei aqui pra vocês. Bem rapidamente, tá? Não é um conteúdo que vai cair expressamente no Enem, mas ele está ligado aqui ao passive voice. Por isso eu dei uma explicada rápida pra vocês, ok? Então vamos aos exemplos do passive voice com os modal verbs, tá? A gente utiliza o modal verb, o verbo to be e o past participle do verbo principal, tá? Então vamos aqui aos exemplos. Na affirmative form, the dog could be washed by the girl. Então o cachorro poderia ser lavado pela garota. Vamos à negative form, the dog couldn't be washed by the girl. Então o cachorro não poderia ser lavado pela garota. Couldn't. Ok? Negative form, could the dog be washed by the girl? Então o cachorro poderia ser lavado pela garota? Lembrando, toda vez que a gente tem uma interrogative form, que é a pergunta, né? São as perguntas, o verbo auxiliar vem no início da frase, tá? Aí eu deixei aqui um quadrinho para vocês com a diferença da active voice, que é a voz ativa, para o passive voice, que é a voz passiva, tá? Vou dar 3 exemplos para vocês. Simple present, simple past e simple future, tá? Então, presente simples, passado simples e futuro simples. Vou falar da voz ativa e depois da voz passiva. Então, the girl washes the dog every week, tá? Então, na voz ativa, a gente tem um sujeito praticando uma ação, que no caso é a girl que lava um dog, ok? A ação dela é lavar um dog, um cachorro. Então, the girl washes the dog every week. A garota lava o cachorro toda semana. No passive voice, nós temos um objeto que sofre uma ação. Então, the dog is washed by the girl every week. Então, o cachorro é lavado pela garota toda semana, tá? Então, o objeto, ele recebe a ação da frase. Simple past. The girl washed the dog. Então, o sujeito praticou uma ação no passado, que foi a garota lavou o cachorro. No passive voice, the dog was washed by the girl. Então, o cachorro é o objeto da frase, por quê? Porque ele sofre a ação, tá? Que a garota praticou sobre ele, que foi lavá-lo. E no future, simple future, the girl will wash the dog. Então, novamente, a garota é o sujeito da frase praticando a ação que é lavará o cachorro. A garota lavará o cachorro. E no passive voice, the dog will be washed by the girl. Ok? Então, o cachorro será lavado pela garota. Tudo bem? Coloquei esse quadrinho só para vocês verem bem a diferença entre active voice, que é a voz ativa, normal, a mais usada, né, no nosso cotidiano,
Então, I will go to the shopping mall. Eu vou ao shopping, eu irei ao shopping. I study with my friends. Eu estudo com os meus amigos. A gente sempre utiliza, né? Normalmente a gente utiliza mais a voz ativa. Então eu deixei esse quadrinho para vocês verem a diferença entre a voz ativa e a voz passiva. Ok? Espero que seja útil. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Bye bye, see you!